Olá, saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você que vai estar assistindo esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus. Vou falar sobre o Salmo 23, que é a pérola dos salmos, né? A cereja do bolo, né? É um dos salmos mais conhecido, decorado e recitado da Bíblia Sagrada, né? E eu gostaria de dizer que esse salmo, o livro de Salmos, inicialmente ele era um livro de cânticos, de hinos, né, de louvores. Mas, com o passar do tempo, além disto, ele passou-se a ser também para devocionais, que as pessoas meditarem na palavra, né? Então, o livro de Salmos, ele não possui capítulos, apenas numeração, né? E versículos, já que ele não é, inicialmente, um livro como os demais, da lei, dos profetas, os livros apostólicos, né? Então, ele era um livro de cânticos, como a harpa cristã, hinário para o culto cristão, né? Então, por ser um livro de cânticos, ele não tem capítulos, só versículos, número e versículos, tá bom? E ele é chamado, o Salmo 23, como o Salmo do Bom Pastor. Porque em Marcos 10, 18 e Lucas 18, 19, diz que ninguém é bom senão um que é Deus. Então, só Deus que é bom. A gente pensa que às vezes que a gente é bom, mas a gente não é, né? E mais em João 10, no versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. Eu sou é o nome de Deus. Então, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. E nós diz mais, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. É o que ele fez por nós na cruz do Calvário, né? Em resgate da nossa salvação diante do Pai. E no versículo 14 diz: eu sou o bom pastor. Ele repete novamente. Eu sou é o nome de Deus. Ele diz que é Deus, ele é Deus e é o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, a ovelha conhece a voz do pastor. E o pastor também conhece as suas ovelhas, tá bom? Para que esta palavra se cumpra na nossa vida, é necessário duas coisas: fé e obediência. Esses são os dois pilares do cristianismo. Você dizer que tem fé, mas não obedece à palavra de Deus, não vai fazer efeito nenhum. Como também nas forças armadas, né, policiais, existem dois pilares, que é hierarquia e disciplina. O policial ali não pode só ter somente a hierarquia, respeitar a hierarquia dele. Ele tem que ter disciplina também. Então, assim como nas coisas do mundo, né, existe hierarquia e disciplina, no caso dos policiais militares, né, o cristão ele tem que ter esses dois pilares, que é a fé e a obediência. Ela tem que andar junto. Em Lucas 6,46 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Né? Então aí entra a obediência. Em Tiago 1,22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não adianta só recitar textos da Sagrada Escritura se você não obedece, né? Se a Bíblia diz: não adulterarás, se você adultera, você está descumprindo a palavra. Não matarás, se você mata, está descumprindo a palavra, né? Então, é uma condição sine qua non para que a palavra de Deus, no caso do Salmo 23, como demais salmos, ou demais textos da Sagrada Escritura, do Antigo e do Novo Testamento se cumpra, que você tem que ter fé, acreditar no que você está lendo, que é a palavra de Deus, e obedecê-la, ok? O Salmo começa assim: o Senhor é o meu pastor. Você está dizendo, na prática, é que Deus é o teu Senhor, é o seu dono, o seu Criador. Você está reconhecendo isso, porque tem muita gente que não reconhece isso, né? E quando você diz que Deus é o seu pastor, ele é o único pastor, ele é o único Deus, né? Então você não vai se referir a fulano, ciclano, beltrano, herculano como seu Senhor. Até mesmo porque aí o Salmo começaria com no plural: os senhores são os meus pastores. Então,
mas o texto está no singular, que é Deus, né? Só Deus é o verdadeiro pastor, e é o bom pastor. E nada me faltará. Aí aqui essa parte do nada me faltará, é que às vezes a maioria das pessoas só quer essa parte, nada me falte, mas não quer o Senhor como seu Deus, como seu dono, como seu Senhor, como seu Pai. Só quer as bênçãos, mas não quer o dono da bênção, né? Então, para que nada nos falte, e a palavra se cumpra com fé e obediência, o Senhor tem que ser verdadeiramente o nosso dono dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades, ok? E quando ele fala que nada nos faltará, que na verdade é como se o texto estivesse dizendo assim: e ele nunca me faltará, ou seja, ele nunca me abandonará, nunca me desamparará, ele nunca estará ausente, ele sempre estará presente, porque ele é onipresente. Então por isso é que nada me vai faltar, porque ele vai estar comigo, porque o Senhor é meu pastor, né? Então, o que me faltar, ele vai me suprir com cura, saúde, felicidade, paz, prosperidade, né? Vitória, vai nos dar condições de solucionarmos os problemas, e vai suprir todas as nossas necessidades espiritual, física e financeira, quando verdadeiramente ele é o nosso pastor. E continua: deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, ele vai nos fazer repousar em pastos verdejantes. Ou seja, ele vai nos colocar em terrenos férteis, prósperos. Porque se o terreno for estéril, não vai produzir nada. Nenhum tipo de planta, nenhuma árvore, né? Como também, consequentemente, não vai dar para criar nenhum animal, porque o animal vai precisar da vegetação, né? Então, nós precisamos que esse pasto seja verdejante, seja fértil, próspero, abundante. E ele vai nos colocar nesse pasto verdejante, porque ele é o nosso pastor, ok? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Além de nos fazer caminhar por águas, por caminhos tranquilos, né? Ele vai nos dar água, porque sem água não tem verde dos pastos, e nem pode criar os animais para beber água e se alimentar dos vegetais. Então, além disso, ele vai nos guiar por águas tranquilas, né? No lugares de paz, de bonança, né? Nos dando direção, calma e sossego, né? Refrigera a minha alma, assim como a água bem gelada para tomar, para matar a nossa sede, como também para tomarmos banho, né? Devido ao intenso calor, né? E aqui, como no calor físico, tem um calor emocional, né? Que às vezes fica prestes a explodir, que às vezes gera até em algumas pessoas a depressão, né? Então esse refrigério que ele vai nos dar, né? Vai nos dar alívio, cura, né? Para o nosso corpo, o nosso espírito. Ele vai restaurar as nossas forças. Então, assim como a água gelada tem poder de matar a nossa sede e refrigerar, abaixar a temperatura do nosso corpo, espiritualmente ele vai nos dar essa água, vai nos refrigerar com alguma forma, através do seu Santo Espírito. E não diz mais: guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, ele vai nos guiar por caminhos de retidão, para que possamos andar em honestidade, né? Para que sejamos uma pessoa justa, correta, né? Então, se ele é o nosso pastor, ele vai nos caminhar por esses caminhos. Ele não vai deixar a gente caminhar por caminhos de corrupção, né? De bandidagem, de coisas adultérias, prostituição. Aí já não é Deus o seu Senhor, vai ser o outro lado, né? O caído que vai ser o seu Senhor. Se é Deus, você vai se afastar de tudo isso, né? Então ele diz que refrigera, vai nos guiar
por amor do seu nome. Quando ele fala por amor do seu nome, é uma garantia pessoal de Deus, que é ele que está garantindo, ele que está assinando, está carimbando. É ele que nos garante isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, a gente está nesse mundo, né? O mundo jaz no maligno, né? Mas tendo de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele vai atravessar a caminhada da vida com a gente, né? Essa peregrinação enquanto estivermos aqui na terra, né? Então, ainda que a gente passe por tentações, por provações, por caminhos perigosos, que tem um perigo de morte, ele vai estar conosco, né? Nada nos vai nos faltar, porque ele vai nos suprir as nossas necessidades, né? Não temeria mal algum, ou seja, não teria medo e não me preocuparia com nada. Se Deus é o teu Senhor, você tem que ter fé e obediência, acreditar que Ele vai cuidar de você, né? Para onde quer que você vá, né? Livrar de bala perdida, de acidentes, de assaltos, sequestros, todas as mazelas, Ele vai nos livrar, né? Porque Ele vai estar presente conosco todos os dias, porque Ele é onipresente. Aonde a gente for, né, Ele vai estar nos acompanhando. Se dentro da sua casa você está na sala, Ele está com você. Se você vai para a cozinha, Ele vai junto com você. Se você vai para o quarto, Ele vai estar com você. Você vai para o quintal, para a garagem, Ele vai estar com você. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E por nós sermos o templo do Espírito Santo, Ele vai estar 24 horas do dia conosco, ok? Então ele diz assim, porque tu estás comigo. Quer dizer, ele garante a companhia dele com a gente, aí nos dá esperança, está dentro de nós, nos protege, nos livra de todos os perigos, né? E nos diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara está se relacionando à correção, à disciplina. Eu vou ler o texto de Hebreus 12, a partir do verso 5, que diz assim, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, a ideia do pai é de corrigir quando o filho erra, para o seu próprio bem. Não é que seja mal, é para que ele se corrija, para ele que caia em si. Já que às vezes a correção é só verbal, né? Ele não atende, às vezes tem que dar uma correção mais... Bom, você me entendeu, porque hoje em dia você não pode estar falando muita coisa, né? E o cajado, que também me consola, o cajado é mais para proteção, para resgate, né? A vara é para correção, é para disciplina, e o cajado é para resgate, como proteção, para livrar dos lobos, né? E também vê que o cajado tem tipo um alzão na ponta, que é para resgatar, para puxar a ovelha quando ela cai no buraco. Então ele é uma garantia que se a gente cair, ele vai nos levantar, ok? Prepares-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, que Deus vai preparar um cenário que todas aquelas pessoas que são adversárias, seus adversários, seus inimigos, por ele ser o teu pastor, que essas pessoas vão comer na sua mão. De certa forma, vão depender de você, vão precisar dos seus favores. Seus inimigos, as pessoas que lhe atacam, né? Que lhe criticam, que são seus inimigos, são seus adversários, e às vezes você nem sabe quem são. Quando de repente aquela pessoa que você menos espera lhe pedir favor, quem sabe se essa aí não é um dos seus inimigos. Muitos amigos pedem ajuda, mas os inimigos, aqui que o Salmo está se referindo, é aos inimigos, não aos amigos. Porque os amigos a gente sabe que a gente está sempre um trocando favor com o outro. Isso faz parte da amizade. Mas o inimigo você não quer nem saber. Então, aquele inimigo que tem sempre lhe prejudicado, né?
ele vai depender de você, ele vai precisar do seu favor. Porque prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele vai até você para lhe pedir ajuda. Unges a minha cabeça com óleo, né? O óleo é o símbolo do Espírito Santo, né? E como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Ele nos unge, né? E na diz, o meu cálice transborda. Então, com esse enchimento do Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu recebo a plenitude do Espírito Santo, né? Certamente que a bondade. Então, estou certo que Deus me sustenta dia após dia, com a sua abundante graça, amor, fé e esperança. Certamente que a bondade, porque a gente viu lá no início, só quem é bom é Deus. Então, com a sua bondade, né, e mais aqui, e a misericórdia, né? A misericórdia, a compaixão, o socorro, a ajuda do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida. Então, enquanto eu viver, as bondades do Senhor e o seu socorro, a sua misericórdia, a sua ajuda, me seguirão enquanto eu viver, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E a certeza é que estamos bem, porque nós somos templo do Espírito Santo, e após a nossa vida aqui nessa terra, na eternidade, a gente vai habitar no céu, né? Na Nova Jerusalém, a cidade eterna de Jesus, que é a Jesusalém, né? Então, o Salmo termina com a garantia que Ele é o nosso pastor e que durante todo o tempo Ele vai estar conosco aqui na terra e que após esta vida nós estaremos morando eternamente com Deus, lá nos céus, lá no paraíso, ok? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e seja um evangelista, compartilhando com esse vídeo com seus contatos, né? E se possível, deixe algum comentário aí no vídeo, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar ricamente, a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.